Olá, boa tarde a todos e todas e todes. Estamos aqui na última mesa da jornada Discurso, Gênero e Sociedade e vamos começar. Agradeço a presença de todo mundo aqui e vamos começar com o Iagos, vai falar do trabalho dele para a gente. Boa tarde. Queria agradecer toda a linda gente daqui pela oportunidade de apresentar meu trabalho, pela organização, pela amizade. Vou falar em português com sotaque misturado, com muitos erros. Então, por favor, indulgência. Então, vou falar sobre a produção e a transmissão dos conhecimentos sexuais no contexto da prostituição. Mais especificamente, queria questionar a noção da sexperícia, ou seja, como diz Marianne Pavot, de quem estou tomando esse termo emprestado, cito, a competência nas técnicas sexuais do corpo, fim de citação, como esta aparece no discurso das trabalhadoras do sexo que escrevem livros. Deveria clarificar que essa reflexão está ainda num estado embrionário na minha tese. Por isso, queria, através desta apresentação, propor algumas ideias que talvez poderiam conduzir a uma discussão. O corpus que escolhi apresentar hoje inclui três autoras. A primeira é Griselidis Real, escritora e prostituta suíça. A obra dela, sobretudo desde sua morte em 2005, está gradualmente consagrada. A segunda autora, tenho que... Pode passar, por favor? Isso. A segunda autora é a grega Jenny Hiludaki, ex-prostituta e ex-modelo, que escreve ela, na esquerda, depois um desfile de moda, com Sofia Loren, ex-modelo, que escreve 3 livros no início dos anos 2000. Ela é a mulher trans mais mediatizada na Grécia. A terceira autora se chama Albertini. Pode passar, por favor? Obrigado. Albertini é um pseudônimo, garota de programa de luxo francesa que coescreve com o sociólogo Daniel Welser-Long um livro publicado em 2014 sob o título La putain et le sociologue, a puta e o sociólogo. E uma prostituta livre e feliz toma a palavra. A escolha deste corpus reside nas diferenças e também nas semelhanças entre os discursos dessas 3 autoras. Efetivamente, cada caso corresponde a um contexto sociocultural, discursivo e editorial diferente. Além disso, cada autora apresenta diferentes experiências em diferentes contextos de prostituição. Portanto, os discursos delas refletem a heterogeneidade do trabalho do sexo e as suas representações. Contudo, as 3 autoras produziram um discurso de sexperita, mais ou menos com os mesmos objetivos. Então, vou tentar de apresentar esses discursos como fonte de conhecimento sexual, como jeito de reconhecimento social e também como desafio para a pesquisa sobre o gênero e a sexualidade. O primeiro aspecto, na sequência do trabalho de Pavot, este corpus como jeito de transmissão de um conhecimento sexológico, então de um conhecimento que corresponde às técnicas do corpo, que, como disse Marcel Mauss,
cito, são atos tradicionais e eficientes do primeiro e mais natural instrumento do homem. Fim de citação. Tenho que especificar que os artigos de Pavot, que inspiram esta apresentação, se chamam Extension du domaine de la pornographie, les techniques sexuelles du corps, o primeiro, e o segundo, Sluts and Goddesses, discours de sexpert entre pornographie, sexologia e prostituição. Nestes textos, ela estuda um corpus principalmente audiovisual e digital de trabalhadoras do sexo americanas e francesas que trabalhavam sobretudo na indústria do pornô e se tornaram sexólogas e educadoras sexuais feministas. E meu corpus, então. No livro de entrevistas com o escritor e jornalista Jean-Luc Hennig, pode passar, por favor? E também nos 2 coleções de cartas escritas para ele, Grisely Disrial produz discursos que incluem descrições de técnicas sexuais. Pode passar, por favor. O que as formigas japonesas? Isso é uma coisa que eu inventei. Você está tendo, por um lado, o pau do rapaz na boca, você está apoiando sobre a base das bolas, você está tendo as bolas na mão direita e você está espremendo gentilmente, você está exercendo pressão com a mão esquerda, porque isso estimula o organismo, ou seja, você está bem espalhando o pau com saliva, deve bem deslizar. Com a mão esquerda, você está fazendo as formigas japonesas, ou seja, você está fazendo assim. Você está coçando? De jeito nenhum. Você está deslizando. E como formigas que estão passeando sobre o pau, você está descendo e remontando muito gentilmente e, ao mesmo tempo, você está chupando. Você está exercendo pressões gentis com a mão direita abaixo. É uma arte. Por isso, a gente não deve dizer que não somos úteis. Tenho muitos clientes que dizem nenhum no mundo fez isso tão bem. Você vê que somos grandes artistas e como tocar piano ou a harpa ou a guitarra. Você tem que ter a técnica. Uma pergunta que poderíamos fazer sobre este extrato, com a definição de mãos na cabeça: que eficiência a respeito da transmissão de um conhecimento técnico prático? Mais geralmente, qual é a eficiência das fontes escritas a este respeito? A questão surge especialmente porque, neste caso, é uma passagem de oral para a escrita, o que, aliás, é uma situação discursiva recorrente em relação aos livros onde as prostitutas falam em primeira pessoa. É um outro tipo de processo editorial que foi produzido no livro de Albertini e Welser-Lang, mas é também uma colaboração entre uma trabalhadora do sexo e um intelectual, portanto, ainda um caso do que chamo enquadramento discursivo. Através de uma série de trocas, escritas e orais, os 2 autores concordaram em uma estrutura híbrida, onde a Albertini relata sua experiência e depois Welser-Lang revela suas anotações, onde ele comenta sobre cada passagem do discurso dela. O segundo capítulo do livro se chama As Práticas, Conhecimentos Específicos. E sua segunda metade se chama A Sexualidade, Partes do Corpo Disponíveis para Transações e Tecnologias Sexuais. Cito Welser-Lang: como todo trabalho, o trabalho do sexo, do qual o escorting de luxo é uma especificidade, usa uma série de conhecimentos de tecnologias. Neste caso, as tecnologias sexuais, adquiridas empiricamente como experiências, não há escola na França para
compreendê-las. É a forma de uma troca de perguntas e respostas que Albertini escolheu para explicar gestos, movimentos, posições, posturas corporais. A resposta de Albertini para a primeira pergunta, como bem chupar um homem, ao contrário do de Real, cobre 5 páginas, mas, como Real, ela inclui descrições técnicas, detalhadas e, ao mesmo tempo, gerais teóricas. Essa disparidade quantitativa de informação poderia ser atribuída à diferença em termos de duração e investimento entre as práticas de prostituição relatadas por cada autora. Uma pergunta. De qualquer forma, podemos notar uma primeira diferença com o corpus mobilizado por Marianne Pavot, que enfatiza os critérios de definição de técnicas de acordo com Mauss, transmissão e eficiência. Assim, não é surpreendente que Welser-Lang reconheça implicitamente a ineficiência do discurso de Albertini em termos de transmissão de conhecimento técnico. Pode passar, por favor. Não é uma descrição exibicionista que é semelhante à pornografia e cujo objetivo seria a excitação do leitor ou da leitora, nem mesmo um tratado explícito sobre sexologia para fins educacionais. E é antes o começo de uma codificação dos gestos e das posições corporais que Albertini usa em sua profissão, um tipo de esboço sobre tecnologia sexual. O que é surpreendente, por outro lado, é que este sociólogo está manifestando uma conceito binária, que opõe claramente o discurso pornográfico ao discurso sexológico. Esta dicotomia está implicada em outras obras, como a de François Ronan Dubois, onde, em seu livro Introduction ao Porn Studies, e sobre a questão dos livros de texto sexual, escreve, cito, longe de ser apenas tratados descritivos, os livros didáticos podem incluir histórias e elementos teóricos. Fim de citação. Da mesma forma, Marianne Pavot argumenta que, cito, se a pornografia é uma forma cultural, é provável que qualquer cultura seja um lugar de aprendizagem ou, pelo menos, contenha informações apropriadas por seus consumidores. Tenho tempo? Tenho. Esta visão binária é ainda mais surpreendente, uma vez que várias descrições de Albertini têm um aspecto pornográfico subjacente. Note-se também que o livro é publicado pela La Musardine, uma editora especializada em literatura erótica e educação sexual. Os dois. Seria relevante ler um trecho do relatório que Ovidie, ex-atriz pornô, diretora e autora feminista, também publicada por La Musardine. Pode passar. Se eu estivesse entusiasmada com a dimensão militante do livro, sente um grande desconforto. Um capítulo inteiro pode ser chamado Conselho Sexo de Puta. As melhores dicas e truques para aprender a fazer uma bofetada, digitar o ânus de um homem, para garantir que não goza muito rápido. Algumas perguntas feitas a Albertini parecem às vezes inadequadas. Como você faz para gozar? No que você pensa quando você acaricia? Uma passagem no livro descrevendo um relacionamento com um cliente, além disso, parecia-me mais uma literatura erótica do que um ensaio sociológico. Para mim, a questão do trabalho sexual é uma questão de direito ao trabalho, uma questão social. A questão do prazer pertence, parece-me, ao íntimo. Por outro lado, se alguém pretenda nunca se divertir para ser uma puta respeitável, uma puta não tem o direito de erotizar sua prática profissional? Na verdade, eu não sei.
Não sei se os profissionais do sexo leem o que pensam sobre isso, mas suas reações me interessam. Acho efetivamente que este tipo de metadiscurso e, em geral, as opiniões das trabalhadoras do sexo sobre os escritos de suas colegas poderia ser uma ferramenta metodológica muito útil. Na verdade, estou tentando esta experiência, ou seja, estou fazendo ler escritos de algumas autoras por outras autoras. Em todo caso, faço a hipótese que algumas obras do meu corpus fazem parte de uma reflexão que vai além dos quadros dualistas, como pornografia, educação sexual, íntimo e social, arte e ativismo. Tenho tempo ainda? 5 minutos? Tá bom, obrigado. Assim, em o livro que se chama La Paz Imaginaire, pode passar, por favor? Este livro. Sua primeira coleção de cartas da Griselidis. Griselidis Real tenta descrever mais ou menos minuciosamente sua vida cotidiana como prostituta e ativista. Ela atesta o desejo de desmistificar sua profissão e, ao mesmo tempo, faz esse processo de inauguração de um trabalho literário. Autodivulgação, mas também revelação de clientes, muitas vezes mostrada em luz sem arrependimento, enquanto apresenta o prazer que alguns deles lhe dão. Acho, em todo caso, que esse tipo de documento e, em geral, as histórias de trabalhadoras do sexo possam ser muito, muito úteis para uma sociologia do gênero e da sexualidade. Em segundo livro de Jenny Hiludaki, publicado em 2001, sob o título A Bíblia Preta. Pode passar, por favor. Este livro tem 23 capítulos sobre diferentes práticas desviantes, entre outras coprofilia, zoofilia, necrofilia, encontradas em seus clientes, homens e mulheres. Em um estilo humorístico e pornográfico, Jenny elogia suas habilidades profissionais antes e depois a sua cirurgia de redesignação sexual, ao descrever novas técnicas corporais que proporcionam o máximo prazer aos seus clientes e a si mesma. No entanto, Hiludaki também participa de uma denúncia das normas sexuais e de gênero. Ela fustiga especialmente a hipocrisia moral em geral e, em particular, de certos membros de sua famosa clientela. Seus nomes não são marcados, os índices que dá são bastante comprometedores. Cito: devo mostrar rostos sem máscaras, atores sem repetição, hipócritas sem cenário. Tenho que expor a hipocrisia daqueles que são indiferentes ou, pior, hostis à condição de mulheres trans. Não hesita em recorrer aos seus serviços sexuais. Apesar de suas diferenças, essas obras, como outras que não apresentei aqui, têm pelo menos 2 traços comuns: sua hibridez e sua vontade de autodivulgação, que eu dou hipótese uma parte integrante de uma busca maior por reconhecimento e estima social pelos autoras. Esta missão passa pela reivindicação de sua profissão e sua utilidade, que inclui um valioso discurso de autoapresentação. Nestes discursos, as três autoras produzem um discurso de autovalorização. A argumentação delas inclui muitos elementos comuns ao respeito de representações bastante estereotipadas.
por um lado, sua sexperícia corporal, cerebral, cultural, o que as aproxima das figuras de famosas cortesãs do passado. Por outro lado, seus conhecimentos e técnicas terapêuticas que os aproxima dos psicólogos. Parece-me que essa leitura é capaz de enfrentar outro desafio, a saber como analisar sociologicamente as autobiografias como reconstruções da experiência vivida, também enquadradas pelos processos editoriais. Eu tenho uma citação que vou passar. Para concluir, direi que as histórias de trabalhadoras do sexo constituem um verdadeiro conjunto de conhecimentos valiosos para diferentes disciplinas e abordagens que se concentram na sexualidade e o gênero, seja em um quadro normativo ou não. Seus autoras frequentemente emergem como teóricas, técnicas, educadoras e artistas de uma só vez. No entanto, essas histórias podem representar desafios epistemológicos e metodológicos para aqueles que os abordam, por causa de suas questões específicas, como um lembrete, seu registro discursivo, sua hibridez, as diferentes posturas das autoras e, em geral, a durabilidade das representações, às vezes dóxicas, normativas, às vezes subversivas, que eleva barreiras mais ou menos altas entre o pessoal e o profissional, entre o privado e o público, entre a literatura e a sociologia. Obrigado. Olá, agora a gente vai apresentar, eu e Karine, o trabalho Estéticas do Sexual no Campo do Discurso. Esse trabalho ele faz parte de uma reflexão que começou no minicurso da Jornada Mulheres em Discurso, no começo desse ano, onde a gente trabalhou a questão da arte, da sexualidade e do gênero, e ganhou um contorno, um cuidado teórico e analítico no evento SEAD, que aconteceu em Recife. O que a gente vai trazer aqui não é nem o minicurso, nem o que aconteceu no SEAD. É um conjunto de interrogações mesmo. Então, a gente tomou a liberdade de escrever de uma maneira um pouco mais frouxa mesmo. A gente vai trazer nossas dúvidas. E vou começar lendo. Esse trabalho nasce de um conjunto de inquietações. Inquietações com o tempo que vivemos, de proibições, censura e ataques às artes, à fala e à existência insuportável do outro minoria. E aí explicitamos a censura ao Museu Queer e uma série de obras rotuladas como zoófilas, pedófilas e heréticas. Os ataques à conferência de Judith Butler e as proibições diárias a espetáculos, exposições e artistas, sem falar das práticas cotidianas invisibilizadas. Os assassinatos, torturas e discriminações de todo tipo que têm como base o ódio à diferença, sustentado por um fundo moral. Inquietação com nossa prática teórica, que necessariamente passa por um engajamento ético e político. Um lugar que nos permite pensar os processos de identificação do gênero, sempre incompletos e falhos. Mas é justamente desse lugar que agora nos arriscamos a formular uma série de questões relacionadas à textualização do erótico nas artes. Assim, a partir de um minicurso ministrado na jornada, como eu falei, faremos um jogo em que provocaremos uma imagem por outra, um texto por outro. Antes de tudo, a vontade é de provocar a teoria pela arte. Quando a arte dita erótica nos coloca questões que não responderemos agora, pelo contrário, estamos fazendo um exercício de expor aqui. Filiados à perspectiva da análise do discurso, tomamos a liberdade de provocar o nosso campo teórico pela libertinagem, pensando o estatuto dos objetos que analisamos. Começamos com a frase "é metafísica pura" ou putaria das grossas, que a gente já trouxe no SEAD, dita por um personagem no livro Contos de Escárnio e Textos Grotescos, de Hilda Rios.
Essa frase introduz uma espécie de disjunção entre o filosófico e o banal, o apurado e o grosseiro, o alto e o baixo. Disjunção e conjunção, na medida em que o fio de enunciado se agita, um movimento paradoxal de uma linguagem, que descarrilha do refinado para o chulo. Interessa-nos o fato de que, no interior dessa contradição, o que está em jogo é a oposição entre o que pensa versus o que goza, o trabalho com a cabeça versus o desfrute com as partes baixas do corpo. Esse efeito de disjunção foi o objeto dos trabalhos dos surrealistas com o corpo. Aí pode passar. O sexo sobe a cabeça, como na obra Leviole, de Magritte. E, no caso de Bataille, o olho desce ao ânus, na história do olho. Continuando nesse movimento entre o alto e o baixo, fizemos um pequeno exercício para observar suas formas atuais. Então, digitamos no Google a frase, isso é arte? Experiência bizarra. Essa pesquisa nos levou para um conjunto de imagens, e destacamos 3. Pode passar. A performance Labette, no MAN, de São Paulo. A performance A Pietra, de que uma artista tem o corpo mijado por um homem, a apresentação da USP em 2013. E a série Criança Viada, exposta no Queer Museu. Essas obras circularam como uma espécie de exemplo, efeito de causa e consequência, de que a arte em nossos tempos, além de ser questionada mesmo enquanto arte, precisa de limites quanto à sua circulação. Então, essas obras, quando elas também foram ditas em enunciados como, para começar, não entendo que isso seja arte, muito menos que uma criança tenha acesso a esse tipo de coisa. E isso não é arte, é tudo putaria. É metafísica pura. Putaria das grossas. Essas frases, esses enunciados circularam nas redes sociais sobre essas obras. Essas práticas de censura não são exclusivas do nosso tempo. Elas perpassam diversos momentos da história, tanto no IBEX, por exemplo. A gente discutiu isso ontem um pouco, né? Para citar alguns exemplos, pode passar. A Naja Despida, de Goya. Essa obra foi considerada obscena, principalmente porque trazia os pelos públicos. E o olhar também da figura representada foi considerado provocador, obsceno. Uhum. Pode passar. A Origem do Mundo, de Courbet, que até hoje provoca certo escândalo. Por exemplo, aqui temos a obra do Courbet e depois temos uma representação performática em frente ao museu. Pode passar para a próxima. Essa obra, Estudo de Mulher, de Rodolfo Amoedo, foi feita no Brasil no final do século XIX e também foi considerada escandalosa, puramente carnal, pela postura da modelo, que, virada de costas, segundo críticos da época, era como se fosse uma coisa pós-coito, então era considerado obsceno, imoral. Essas obras acusadas de imoralidade, baixeza, de não representar um ideal de belas artes, enfim, um conjunto de razões que retornam pela memória quando ouvimos um isso não é arte. Um isso que, inevitavelmente, nos leva para um aquilo, do pensar, do falar naquilo. Um sexual que é sempre já censurado, uma vez que há algo que é impossível de se simbolizar, que é o próprio sexual. Ao mesmo tempo que, se ao falar sobre isso, aquilo, nos deparamos com uma língua baixa e suja, levando em conta as diversas práticas de circulação e interdição, pensamos, e aí vai uma das primeiras, segunda pergunta, na verdade, o que o erotismo põe de insuportável de ser visto e lido? Pode passar. Essa é uma cena do filme Morte em Veneza, em que um homem mais velho, um artista, um intelectual, se apaixona por um menino de 13 a 15 anos. Então, a gente se pergunta se hoje seria possível. Isso tem a ver também com o debate de ontem, com relação à impossibilidade de se falar. Ou quando alguém fala sobre pedofilia, antes de tudo é preciso dizer, eu não estou defendendo, eu não sou pedófilo. Como esse assunto suscita já uma espécie de tabu, uma espécie de engodo. Bataille, em uma elaboração sobre o erótico, nos termos de um baixo materialismo, elabora uma crítica que passa pela negação do utilitário, por uma aposta na relação entre lei e transgressão e por um investimento na desumanização do sujeito. Esse investimento vai desde a decapitação do homem vitruviano, na capa da revista Céfale, passando por uma reflexão que incide sobre os corpos, opondo o que é alto, a cabeça, as mãos, os lábios, àquilo que é rebaixado, o aspecto cadavérico do dedão do pé. Nesse sentido, a gente vai trazer um pequeno trecho de um texto de Glauco Matoso. Glauco Matoso é um escritor cego, e é interessante porque
a literatura dele, ele gosta de se colocar na literatura, ele se expõe num lugar de sujeição. Isso, para ele, é um lugar de gozo. Então, eu vou ler um trecho. Eu acho que tem... Ui. Mas se a sandália de dedo não me seduzia, o dedão exposto, sim. Era mais curto que o segundo artelho e o pé espalhado e chato. Formato que me fazia viajar de volta à meninice, quando fui abusado por moleques de periferia, um dos quais tinha pé assim e me pisou na boca, obrigando-me a lamber, antes que os demais me currassem. A reminiscência que me perseguiu o resto da vida voltava naqueles momentos em que eu cruzava com o marmanjo no salão do condomínio ou na calçada, mas ele era tão desligado que nem reparava em meu olhar, fixo no chão, fascinado por aquela prancha descalça e apoiada numa palmilha gasta e encardida. Glauco Matoso, em sua escrita que desestabiliza a posição entre a vítima e o algoz, põe a encadear a escrita de um desejo que é metonímico nos requintes de uma descrição recortada e detalhada, que extrapola os limites da genitália. A questão é o pé que o pisa, curto, espalhado, chato, e o pé sujo que retorna em uma palmilha gasta e encardida. Lembramos Bataille quando se pergunta sobre aquilo que seduz, ao afirmar categoricamente que somos seduzidos baixamente. Baixamente, esbugalhando os olhos diante de um dedão do pé. Assim, como pensar, nos perguntamos, um certo sexual que não é nem a identidade de gênero, nem a orientação sexual, mas é a escrita de um desejo, embora essa escrita se constitua também por tais processos de identificação. Vou passar para um próximo poema, do Roberto Piva. O adolescente ajoelhou-se, abriu a braguilha da calça de pólen e começou a chupar. Eram 4 horas da tarde do mês de julho e o sol batia no topo do edifício Copan, suas rajadas paulistanas, onde Pólen e Luizinho foram fazer amor e tomar vinho. O adolescente vestia uma camiseta preta com desenho no peito de um punho fechado socialista, calças desbotadas e calçava tênis brancos com listras azuis. Você é minha putinha, disse Pólen. Isso, gritou Luizinho. Gosto de ser chamado de putinha, puto, viado, bichinha, viadinho. Ah, eu acho que eu vou gozar todo o esperma do universo. Nesse instante, um helicóptero do Citibank aproximava-se, pedindo pouso. E os dois nem ligaram, continuando com suas blasfêmias eróticas, heróicas e assassinas. O guarda que estava no helicóptero então mirou e abriu fogo. Luizinho ficou morto lá no topo do edifício Copan, com uma bala no coração. Por onde é preciso começar? Em Roberto Piva, há uma gangorra entre o alto, o baixo e o trágico. Fazer amor e tomar vinho, chupar, gozar todo o universo do mundo, morrer. O esperma, isso. Gozar todo o esperma do mundo e morrer. Passando pelo... Acho que esse está errado. Está certo. Pelo jogo? Aqui. Isso. Pelo jogo erótico de nomeações que se situam entre a cápsula das identidades marginais, puta, puto, viado, bichinha, e um desejo que se derrama em uma temporalidade erótica. Ele gosta de ser chamado, não o tempo inteiro, mas no instante sexual. Isso nos coloca diante de uma outra questão. Como pensar uma escrita estética em que o que está em jogo não é o sujeito que aparece na escrita, ou se aparece, é só visto pela pista do objeto desejado, como aquilo que vacila na nomeação. E assim a gente chega nas bufólicas de Hilda Hilst, na Fadinha Lésbica, que ela está no próximo slide. Uhum. A gente vai ler um trechinho, é bem grande o poema. Ela era gorda e miúda, tinha pezinhos redondos. A cona era peluda, igual a mão de um mono. Alegrinha e vivaz, feito andorinha, às tardes vestia-se como um rapaz, para alegrar as mocinhas. Chamava-se Filó, a lésbica fadinha. Em tudo que tocava, deixava sua marca registrada. Uma estrelinha cor de maravilha, fúcsia, bordô, ninguém sabia o nome daquela cor. E nesse jogo, entre a língua e o sexual, chegamos em Bufólicas, que traz uma leitura das fábulas antigas, mas a moda de Hilda Hilst, rindo da moral, bagunçando os contornos da anatomia
e abusando das peripécias sexuais. Bufôlica traz personagens como Filó, a fadinha lésbica. Com uma linguagem lúdica e infantilizada, Filó é descrita como um ser híbrido de fadinha, andorinha e rapaz. Não se trata de ser uma coisa nem outra, mas as três ao mesmo tempo. Essa desfixidez do gênero se materializa nas metamorfoses do corpo. Tinha a cona peluda, à noite peidava, rugia, e como num passe de mágica, nascia-lhe um bastão grosso, de início igual a um caroço, lilás, fúcsia, bordô. Ninguém sabia a cor do troço. Nesse jogo com a fabulação, a linguagem caminha do mais delicado e pueril em direção ao mais grosso e vulgar, numa oscilação constante. Mas o que nos chama a atenção não é aquilo que a língua é capaz de nomear, e a questão não é a cona, o bastão, a xereca, o troço, mas esse algo que resta, que surge como um enigma, esse sexual que não se escreve, a cor, que não é cor, é CO, acento circunflexo, cor do troço. Repetida diversas vezes como um enigma, a cor sobra como a letra para tudo que demanda insistente significação. E nessa relação, a gente, a partir desse texto também e de outros, a gente pensa nessa relação entre erotismo e escrita. Então, a gente, a partir dessa relação que a escrita nos coloca, a gente pensa que a escrita se situa em um espaço de fronteiras. Então, a gente se apoia em Gadê para pensar as figuras imaginárias da língua como corpo, violentável, torturado, como lugar do interdito, transgredível, subversivo, e como matéria, rasgável, quebrável, fraturável. 3 casos em que a língua é algo contra o qual se deve se atentar, através de um ato linguístico que produz um efeito no social. Trapacear a língua, mudar a vida. Diante dessa inquietação, e sabemos que estamos diante de uma certa escrita, nos perguntamos quais os desafios que certas materialidades investidas do erótico, da bandaleira, da sacanagem, da putaria, colocam para aqueles que se importam pela relação entre linguagem, política e sexual no campo do discurso. A literatura e as artes são lugares em que essas questões se dão a ver de forma contundente, pelo funcionamento da escrita, da autoria e da construção de um efeito leitor. E aí eu acrescento da censura, né? Que é o que a gente está vivendo, e que a gente já viveu, vem vivendo. Em 1974, Clarice Lispector escreveu A Via Crucis do Corpo, uma obra considerada de menor qualidade por trazer temas como a prostituição, a violência e as fantasias eróticas. Se viu em posição de redigir uma explicação no prefácio, onde dizia: uma pessoa leu os meus contos e disse que aquilo não era literatura, era lixo. Concordo, há hora para tudo, há também a hora do lixo. Já nos anos 90, Hilda Hilst também teve que justificar a sua tetralogia obscena, e escreveu para ser lida. Mas, no seu caso, a metáfora do lixo é a metáfora da própria condição humana. É assim que a autora começa o livro Cartas de um Sedutor, que faz parte da tetralogia erótica, com o personagem Tio, que vive de cartar coisas no lixo, dizendo: aí separávamos tudo, rato e bosta para cá, livro, pedra e cacos para lá. E enumera: um pé de Cristo do século XII, uma caceta de plástico cor-de-rosa deste século, 2 penas de papagaio, uma barriga de Buda, 3 pedaços de asa de anjo, 6 Bíblias e 210 o capital. Jogam fora muito esse último, parece que saiu de moda. Essa série insólita nos coloca como analistas diante de um imenso arquivo. É preciso separar rato, pedra, bosta, relíquias, objetos inúteis, eróticos e sagrados, o marxismo e Deus, mas tudo está junto e no lixo. E nos coloca diante de uma atualidade, pois em plena segunda década do século XXI, nos deparamos ainda com o enunciado: isso não é arte, é lixo. Diante dessa assombrosa contemporaneidade, tomamos partido pela postura do trapeiro de Benjamin. Ele consulta os arquivos da orgia, o Cafarnaum dos detritos. Obrigada. Acabou nossa pergunta. Boa tarde. Meu nome é Laís Medeiros, eu sou doutoranda aqui do IEL, com orientação da professora Mônica, também do grupo de pesquisa Mulheres em Discurso. E o trabalho que eu trouxe hoje, Quarto de Despejo não é literatura, Gênero e Memória na Análise de uma Crítica, é também relacionado ao que eu apresentei no SEAD. Ele não tem relação com a minha tese, foi uma questão que eu comecei a elaborar à parte.
E tudo inspirado num acontecimento na Academia Carioca de Letras, em abril deste ano. Pode passar o slide, por favor? Bom, a Academia Carioca de Letras promoveu uma homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus. Não sei se todos conhecem, estão familiarizados. É uma autora brasileira que é autora do Quarto de Despejo, justamente, que atualmente ele já foi traduzido para 13 idiomas, e eu acho que 2017 foi um ano bem significativo para pensar a obra dela, porque ela entrou como leitura obrigatória dos vestibulares, tanto aqui da Unicamp, quanto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Talvez tenha entrado em mais, mas eu não vou me recordar de cabeça. Bom, então a Academia Carioca de Letras promoveu uma homenagem a ela, e o professor de literatura Ivan Cavalcante, quando foi apresentar o livro, esta, inclusive, a cena da cerimônia, em que ele está com o livro na mão, ele diz o seguinte: só tem uma coisa, isso não é literatura. Isso pode ser um diário, e há, inclusive, o gênero, mas, definitivamente, isso não é literatura. Cheia de períodos curtos e pobres, Carolina, sem ser imagética, semi-analfabeta, não era capaz de fazer orações subordinadas. Por isso, esses períodos curtos. Bom, a partir de agora, para respeitar o tempo e para evitar me exaltar, eu vou me ater à leitura do texto. A declaração que reverberou nas redes sociais foi tomada, entre outras coisas, como uma declaração racista. Num primeiro recorte, procurei analisar como a memória discursiva funcionava para que eclodissem efeitos de sentido que permitiam uma leitura da declaração do professor como racista, mesmo sem falar em raça. Foi esse o trabalho que eu pensei para o SEAD. Já na apresentação de hoje, o que busco analisar é como as noções de gênero e memória se articulam nessa declaração que classifica o livro Quarto de Despejo como algo que não é da ordem da literatura. Ora, a literatura não é, por excelência, o campo da escrita? Não seria uma contradição fundamental uma escritora ser semi-analfabeta? Se, por um lado, temos a Academia Carioca de Letras, enquanto instituição que ocupa um lugar social de legitimidade, prestando homenagem a uma escritora, por outro lado, temos um de seus integrantes fazendo deslizar o sentido dessa homenagem. A obra é trazida para o campo da literatura para ser em seguida excluída, no movimento da memória que põe as especificidades da língua em confronto com a literatura e o beletrismo. Entendo aqui a memória discursiva como definida por Michel Pechet. Aquilo que, face a um texto, restabelece os implícitos necessários para sua leitura, sendo a condição do legível em relação ao próprio legível. Já gênero, penso num duplo sentido. Penso principalmente nos sentidos que emergem a partir da escrita feminina, da escrita de uma mulher. E aqui faço o adendo de que não é qualquer mulher, mas uma atravessada por diversos marcadores. Mulher negra, periférica e com acesso reduzido à instrução formal. Por outro lado, penso brevemente sobre a própria palavra gênero, que é apresentada nessa crítica para falar do diário, reconhecido como um gênero existente, mas, nesse caso, apartado do campo da literatura. Sabemos que nos estudos do texto e da literatura existe a divisão entre o gênero textual e o gênero literário, e que um dado gênero literário pode se valer de diferentes gêneros textuais. A classificação de Quarto de Despejo como um diário apontaria para o campo dos gêneros textuais, não dos literários, estabilizando o sentido de não ser uma obra literária. É nesse ponto que a ambiguidade que exploro da palavra gênero se entrelaça. Para explicá-la, trago a historiadora Michelle Perrault, que, ao analisar o silenciamento das mulheres ao longo da história, salienta a literatura como um ponto possível de visibilidade. Nas palavras da autora... Pode mudar o slide, por favor? Ela, a literatura, nos fala do cotidiano e dos estados da mulher,
inclusive pelas mulheres que nelas se intrometeram. Pois a escuta direta das palavras de mulher depende de seu acesso aos meios de expressão, o gesto, a fala, a escrita. O uso desta última, essencial, repousa sobre o seu grau de alfabetização e o tipo de escrita que lhes é concedido. Inicialmente isoladas na escrita privada e familiar, autorizadas a formas específicas de escrita pública, educação, caridade, cozinha, etiqueta, elas se apropriaram progressivamente de todos os campos da comunicação, jornalismo, por exemplo, e da criação, poesia, romance, sobretudo. História, às vezes, ciência e filosofia, mais dificilmente. Debates e combates balizam essas travessias de uma fronteira que tende a se reconstituir, mudando de lugar. O que vejo funcionar na fala do professor é essa memória sobre qual tipo de escrita é concedida a uma mulher. Cabe a ela ser autora de um diário, mas não de uma obra literária. O que Perrault pontua com tal grau de alfabetização nos interessa porque também essa memória retorna na fala do professor. Mais do que uma simples classificação por gênero textual, o que se destaca na declaração é a classificação baseada nos aspectos linguísticos. O que vejo funcionar, portanto, é uma memória sobre língua. E essa memória retorna não apenas quando falamos sobre literatura. Retomo aqui a pesquisa de Andréa Daltoé, que, ao analisar as metáforas de Lula e o desconforto que elas causavam, propõe que se entenda o estranhamento como sintoma de uma não aceitação. Uma pessoa sem estudo não pode ocupar o lugar de presidente da República, e a língua que desvia do padrão esperado para a posição é a entrada por onde se desenvolve a crítica. É nessa esteira que chama a atenção para a crítica de Ivan, que se foca especificamente na sintaxe, na suposta incapacidade de fazer orações subordinadas. Com base em Péchet, é possível sustentar que as relações de classe têm efeito sobre as práticas linguísticas e que as diferentes realizações da língua se reinscrevem nas diferenças de sentido. É levando isso em conta que questiono: quais sentidos são atribuídos à escrita e a quem escreve a partir de uma realização sintática específica? É a sintaxe, por si só, que inscreve o lugar de escritora aceita como literatura, em contraponto ao lugar de relatora, de produtora de diário? A estratificação social sugerida por essas questões remonta ainda hoje à gramatização da língua brasileira, momento em que, segundo Solange Mitman, a subjetividade brasileira foi refratada por graus de conhecimento linguístico, dividindo os sujeitos entre aqueles que sabem e os que não sabem a língua, divisão ainda não superada, que ecoa no reconhecimento, ou na falta dele, de Carolina de Jesus como escritora. Na crítica feita a Carolina de Jesus, essas questões se entrelaçam num funcionamento semelhante ao apontado por Daltoé, no que diz respeito à interdição e ao estranhamento. Pode uma semi-analfabeta favelada escrever e ser digna de homenagem por sua escrita? Uma suposta não autorização pode ser pensada a partir do trabalho de Marisa Vieira da Silva, que analisa a história da alfabetização no Brasil e como foram constituídos sujeitos e sentidos da alfabetização. Ela identifica a posição de sujeito daquele que fala e é falado do lugar de alfabetizado. Esse sujeito alfabetizado, por ter ingressado numa sociedade letrada, assume a posição de autoria, de quem pode falar e falar sobre o analfabeto. Já o sujeito analfabeto tem sua existência limitada a um objeto referido, aquele de quem se fala, e não aquele que fala. Nesse sentido, a posição de autoria de Carolina Maria de Jesus, que só frequentou o ensino formal durante 2 anos de sua infância, sinaliza uma ruptura nesse universo logicamente estabilizado, que exige um grau mínimo de alfabetização para mudar a posição de alguém de objeto para sujeito, para aquele que fala de si, ao invés de ser apenas falado. Carolina foi ainda mais longe, e mesmo quando fala de si, sua escrita se expande e apresenta críticas à sociedade, à política, às relações entre as pessoas na favela. Carolina adentrou o terreno da literatura sem autorização, e a fala do professor Ivan Cavalcante retoma essa memória de que não são todos que podem adentrá-lo. Pode mudar o slide, por favor?
Essa interdição é confirmada pelos dados publicados no livro Literatura Brasileira Contemporânea, um território contestado, da pesquisadora Regina Dal Castanhe, da Universidade de Brasília. Esse estudo, publicado em 2012, aponta numericamente aquilo de que já podíamos desconfiar. Pela leitura de 258 romances publicados no período de 1990 a 2004, Dal Castanhe concluiu que o percentual de autores brancos nesse recorte da literatura brasileira é de 93,9%, dos quais 72,7% são homens. Ora, Carolina Maria de Jesus é uma mulher negra, cujo livro mais famoso é lido em mais de 40 países. Será que o que desqualifica ela como literatura é mesmo a suposta incapacidade de fazer orações subordinadas? Nesse ponto, gostaria de trazer uma provocação, tomando 2 exemplos também da literatura brasileira: Guimarães Rosa e Clarice Lispector. A escrita de Guimarães Rosa, conhecida por seus neologismos e subversões da sintaxe, até hoje não ameaçou seu status de autor de literatura. Clarice Lispector, por sua vez, respondeu a um possível incômodo alheio com sua escrita na curta crônica Aulinopitista, publicada no livro A Descoberta do Mundo. Pode mudar o slide? Aulinopitista. Desculpe eu estar errando tanto na máquina. Primeiro, é porque minha mão direita foi queimada. Segundo, não sei por quê. Agora um pedido. Não me corrija. A pontuação é a respiração da frase. E minha frase respira assim. Se você me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar. Escrever é uma maldição. Clarice Lispector também ocupa uma posição de mulher escritora, posição minoritária no campo da literatura, como demonstra a pesquisa de Regina Dal Castanhe. Mas este não é o único lugar de onde ela fala, e penso que aqui reside a diferença. Se Clarice reconhece que sua escrita pode ser interpretada como digna de correção, é a partir da posição de sujeito alfabetizado e inscrito no mundo letrado que ela propõe uma reflexão metalinguística que subverte essa ordem. Isso pode conferir à escrita dela, e a de Guimarães Rosa, uma legitimidade que a de Carolina de Jesus não tem. Enquanto aqueles podem brincar com a língua, porque a conhecem de tal modo que se permitem jogos, esta tem sua escrita definida pela incapacidade. A língua, sabemos, é passível de jogo. Mas quem é autorizado a jogá-lo? Quais jogos são conhecidos e respeitados? Bom, eu trago novamente a declaração do professor para encaminhar minhas últimas considerações, por mais que me desagrade expor essa frase de novo. Pode mudar o slide, por favor? Mais uma vez, o trabalho de Marisa Vieira da Silva nos ajuda a pensar na constituição de uma posição de sujeito pela escrita. Ao analisar dicionários comparando os verbetes alfabetizado e analfabeto, a autora constata que o analfabeto é sempre definido pela negativa. O alfabeto é aquele que não conhece, que não sabe. O analfabetismo, por sua vez, é definido pela falta de instrução. Como não enxergar na fala de Ivan Cavalcante, não era capaz de fazer orações subordinadas, uma paráfrase desses enunciados que definem o sujeito analfabeto pela falta? A ausência de orações subordinadas é o que a coloca supostamente fora do campo da literatura? Finalmente, a descrição cheia de períodos curtos e pobres chama atenção porque materializa na crítica escrita justamente a condição de vida da autora. A obra de Carolina de Jesus nasce em meio à pobreza, em meio à favela. E muitos trechos de seu diário apresentam, inclusive, seus cálculos sobre quanto recebeu naquele dia, vendendo papel catado, e o que consegue comprar de comida para si mesma e para os filhos com aquelas quantias. Assim questiono: quais efeitos de sentido para a pobreza podemos identificar funcionando nessa crítica? Uma língua pobre, uma sintaxe pobre, uma língua pobre para um sujeito pobre e analfabeto,
duplamente marcado pelas faltas que em nossa sociedade sabemos que normalmente caminham juntas, e a pobreza, qualquer que seja, seria suficiente para tirar a escritora do campo da literatura? Bom, não é com essa declaração infeliz que eu desejo encerrar minha fala, então pode mudar o slide, por favor. E, no lugar dela, eu deixo as palavras da própria Carolina. Aqui, todas implicam comigo. Dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Pode mudar o slide. Aqui estão as minhas referências. Pode mudar de novo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Caso alguém queira continuar a conversa, pode me contatar nesses endereços. Bom, a gente vai abrir agora. Eu sei que sexta-feira, a última mesa, está todo mundo morto. Mas se alguém quiser dialogar e tal, né? Isso e aquilo. É isso. Alguém? Oi, adorei a mesa, parabéns a todos. Eu só queria fazer um comentário rápido sobre a metáfora do lixo que vocês trouxeram para a mesa. No livro que acabou de lançar a Jamila Ribeiro, né? Ela cita uma frase da Leila Gonçalves falando do lugar de fala e, portanto, o lugar de fala da mulher negra, e a frase é: sim, o lixo vai falar. Né? Então, como o que vocês trouxeram pelo campo semântico do erótico, do considerado baixo, né? Enfim, também pega o outro campo que trouxe a Laís, né? Da pobreza, da periferia, da negritude, né? Então, e a relação que isso tem com a construção de um direito a falar e de uma possibilidade de enunciação que aí se põe, né? Sim. Então, sim, o lixo vai falar, né? E muito bem, aliás. Sim, eu acho que dialoga mesmo, Mônica. O modo também, a pegada que se tem também do erótico, você pode pensar também justamente nesse lugar de contato entre o político e o desejo, né? E aí, assim, pensar isso a partir de um lugar do baixo, por isso que também a gente tentou usar palavras que não eram só do erótico, mas a sacanagem, a putaria, enfim, palavras que tirem um pouco desse lugar de um certo estatuto de objeto, né, elevado, alto, mas bem... Agradecer a observação e até mesmo uma ligação também que a gente tinha reparado antes também, a questão de isso não é literatura, isso não é arte, que não deixa de ser essa questão do rebaixamento, de colocar no lixo algumas coisas que se incomodam. Oi. Então, parabéns pela mesa, muito bonita, por sinal, gostei. É um tema que, de um modo ou outro, foi me tocando nesse último tempo, e é interessante, né, Laís? Eu acho que tem uma questão de classe aí, que é muito grande, assim, para quem que tem direito a escrever literatura. Se eu sou de uma classe social determinada, branco, homem, aí eu posso brincar com a língua. Agora, se eu sou mulher negra e pobre, e não se considera que isso, isso não é literatura, isso não tá, isso não pode ser. E eu acho bem interessante, porque nesse jogo a gente tem várias escritas que a gente vai perdendo, né? Que deixam de aparecer, porque as academias, né? Elas são feitas para os homens brancos mesmo. Não é as mulheres não podem entrar, e muito menos uma Carolina de Jesus. Também porque não é o único livro dela, né, Laís? Ela tem mais. Mas parabéns, é só uma observação, eu não conseguia
é um espaço no qual os pobres não têm lugar, né? E tem gêneros literários que não são considerados gêneros literários justamente porque são criados por pobres. A gente estava comentando com o Lauro aqui, assim, até o cordel chega, né? Mas se é pobre... E eu falava que com os quilombolas eu observei que, assim como o professor Hilton, que ele fez as poesias dele, né? E organizamos num livro que saiu publicado. Ele não está como literatura, está com o pessoal da educação do campo. Observei que no Vale do Ribeira tem quilombolas que relatam reuniões e acontecimentos em forma de poesia. É um modo de escrita, a gente poderia dizer um gênero, né, literário, mas não tem publicação. As pessoas não tem quem junta, também porque juntar é todo um trabalho, né? Que nem a sorte que teve a Carolina de que o diário dela seja publicado, inclusive porque tem partes que não estão, partes que estão incompletas, né? Só isso. Agradeço o comentário. E sim, é uma questão que está me incomodando bastante, porque eu tenho pensado nisso desde abril, para ver se eu chego a alguma conclusão, e a primeira conclusão é que a literatura é um terreno bem hostil, né? E as portas estão quase sempre fechadas. E quando a gente para ver como pode ser contraditório isso, uma escritora que é reconhecida em vários ambientes, em vários países, de repente, alguém se sente no direito, se sente legitimado a tirar a legitimidade dela, porque não faz orações subordinadas, chega a doer alguém não sentir vergonha disso. E o mais curioso é que esse mesmo professor foi chamado a dar uma declaração mais completa sobre isso e disse que ele não tinha mais nada a declarar, era aquilo mesmo. Não repensou e não vai repensar. Então, é dolorido. Mais alguém quer fazer alguma... Bom, eu queria parabenizar todos da mesa, em primeiro lugar. E já que vocês estão falando de deslegitimar... Olha, fui contaminada. Deslegitimar alguns textos enquanto literatura, e já que tocaram em cordel, eu só queria compartilhar uma coisa que eu vi ontem com você, Laís, que eu estava mexendo nos documentos do SEAD, da coleção de literatura de cordel, e um deles, que eu acho que era dos Estados Unidos, estava até em inglês e tudo mais, e falava que para você entender as camadas populares, você tinha que ver o jeito deles se comunicarem. E a literatura de cordel era um jeito das pessoas analfabetas, usou essa palavra, illiteracy, que é pessoas que não sabem ler nem escrever, se comunicarem. E não sei, só compartilhar essa questão mesmo com você, já que você trata desse assunto, se quiser olhar mais fundo sobre isso, dá uma passadinha no SEAD, que lá tem bastante coisa boa. Muito obrigada, eu vou passar sim. SEDAI. É muito interessante para as pessoas, é um jeito das pessoas analfabetas escreverem, né? Tem um negócio aí que A mesa foi ótima, excelente, mas eu também fiquei muito mobilizada pelo trabalho da Laís. E só para trazer um pouco o outro lado, tem também, porque a fala desse professor de literatura e membro da academia é realmente difícil encontrar adjetivos, né? Mas eu também queria, então, lembrar que a Carolina tem muitas pessoas que analisam sua obra na literatura, né? E que elogiam muito sua obra. Coincidentemente, um colega meu da UFSCar, professor de literatura latino-americana, que está agora em período de pós-doc aqui na Unicamp também, sob a supervisão da professora Cláudia Lemos, tem 2 textos publicados sobre ela. Eu vou ler um trechinho para a gente ficar com boas impressões da crítica sobre a obra dela também.
um trechinho de um texto dele publicado no Estadão, este ano, justamente que se comemoram os 100 anos do seu nascimento, né? Um trechinho que diz assim: para além do aspecto de denúncia, há também a discussão em torno à literariedade. Justamente isso que você disse, né? Quando você coloca a fala desse professor que diz que o que ela escreve não é literatura, né? Os diversos diários da autora trazem uma escrita em que se nota operações de linguagem que estão para além do descritivo. Isso é totalmente oposto ao que ele disse, quando ele disse que não há imagens, né? Ele fala sem cenas imagéticas, né? Além das subordinadas, incomoda a essa pessoa que não haja imagens, né? E aí ele cita um fragmento da obra dela que diz assim, ele diz que são paralelismos desconcertantes, e aí a citação é da obra dela, né? Eu vou tomar banho e vou deitar. Não estou com sono, porque eu tenho sono durante o dia. E à noite tenho poesia. Aonde falta imagem, né? Obrigada por compartilhar com a gente. Acho que a gente precisava dessa massagem depois desses tapas. Só um comentário rápido antes dos encerramentos, os agradecimentos todos. Aí todas vocês falaram de quem é que pode jogar com a língua, brincar com a língua, né? Então, e falando nessa questão do brincar com a língua e tudo mais, aí eu me deixei levar pela metonímia e aí me ocorreu uma pergunta para o Iagos, né? Então, eu estava curiosa por conhecer mais sobre essa escrita. É uma escrita que se permite brincar com a língua na escritura, né? Na referência a gente já viu. Mas na escritura, é uma escritura que se permite, sei lá, contravenções ao que seria a norma padrão da escrita, que se permite um brincar mesmo, jogos de linguagem, ou é uma coisa mais, como a gente viu, descritivo, instrucional, mais próxima do discurso técnico, cuja, digamos, contravenção seria justamente a questão sobre a qual trata e como se identificam seus autores, né? Como prostitutas ou prostitutos, ou enfim, ou profissionais do sexo. Então, eu queria saber um pouco mais sobre a escrita. Que escrita é essa? Não, só queria aproveitar rápido, porque para o Iagos também. Mônica, pode repetir em francês, por favor? J'essaierai. Alors, je disais que je suis très curieuse pour savoir comment est l'écriture même de ces auteurs-là que tu nous as présentés. Parce que je voudrais savoir si elle se permet de faire des jeux de langage, de faire une écriture en contravention de la grammaire, de la norme déjà stabilisée pour les Français ou pour les langues dans laquelle ils écrivent. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des jeux de langage qui sont permis pour cette écriture-là, ou cette écriture est plutôt technique, plutôt descriptive, plutôt prescriptive, à cause de ce côté de cette expertise que tu nous as montré? Falo em francês, talvez. Mistura. Este pequeno corpus não é representativo. O trato comum e a sexperícia. Mas as três é muito heterogêneo. Por exemplo, a Suíça escreve de maneira muito literária. A francesa é mais
testemunho, mas também tem uma vontade de fazer literatura erótica. Agrega um caso mais muito particular. Escreve uma autobiografia antes a Bíblia Preta. E este livro é tentativa de fazer uma coisa humorística e ao mesmo tempo pornográfica. Tem muita hibridez. Mas para estas três, acho que não tem muitas coisas criativas ao respeito do linguagem. Tem outros livros de meu corpus onde tem mais experimento linguístico. Tenho 40 livros. Tem 40 livros. Você quer? Não? Então, quero agradecer a todos pelos 2 dias de jornada. Quero agradecer também por estarem aqui agora. Foi um prazer, tanto com os colegas, com os que apresentaram hoje mais cedo, com os que apresentaram ontem, ter a oportunidade, enfim, de compartilhar conhecimento e de fazer uma amizade, né? Eu não sei se Mônica gostaria de falar alguma coisa em nome do grupo, dela mesma. Então, eu acho que a Tiara falou bem, né? Agradecer a todos, a presença de quem está aqui no público, de quem veio para conversar conosco, de todos os funcionários que têm nos apoiado, sobretudo hoje, que foi dia de chamado à paralisação. Então, quero nomear explicitamente a Cristina, da Secretaria de Eventos, a Cláudia, o teu colega que estava hoje de manhã, que eu não sei qual que é o nome. Sileno, o Carlinhos, do audiovisual, né? A Rita também, o Luiz e a Fernanda, do setor financeiro, que nos ajudaram com a questão de diárias e toda a logística, né? A todas as participantes e todos os participantes do Grupo Mulheres Sem Discurso, sem o qual nada disso poderia acontecer. E aos nossos colegas que vieram do outro lado do Atlântico, sejam muito bem-vindos sempre. Vamos manter essa ponte ativa, né, essa circulação de discursos, de conhecimento e, como disse a Tiara, de amizade também. Então, que venham outras jornadas como essas e obrigada a todos.